que o pregador está numa inspiração que só relar nele o fogo pega. Mas tem dia que ele fala, meu Deus. Tem dia que dá para vontade de falar assim, Deus, pode só falar a conclusão? Vamos só concluir a mensagem? Tá bom. Mas Deus quer falar conosco. E como que você vai me ajudar? Abrindo o semblante. Quando Deus tocar em você, você dá um glória a Deus aí. Não dorme. Não faz essa cara assim, de descanso, porque aí você me leva também a descansar. Então, vamos fazer um orenchu aí? Glória a Deus. Cotovelo santo. Aleluia. Aleluia. Vai lá. Com o esquerdo. Glória a Deus. Ao outro. Aleluia. Amém. Desperta o teu irmão aí. Só não dá para cotovelar eu aqui, né, irmão? Isso aí. Quando você vê o Rino baixando o farol, você, glória a Deus, Rino. Grita no ouvido dele. Amém? Querido, eu quero falar com você hoje algo que tem mexido bastante comigo. E eu tenho meditado durante essa semana e um pouco tempo. E hoje eu senti assim confiante de trazer essa palavra. Inclusive eu vi essa palavra em alguns cânticos. E eu queria ministrar isso para você rapidinho, para que a gente possa ser abençoado por Deus. E eu quero colocar aqui um nome nessa mensagem que é Livres do Medo. Livres do medo. Ouça, para nós introduzirmos essa mensagem, tem pessoas que dizem que tem medo, tem vários tipos de medo. Eu costumo dizer que eu não tenho medo, eu tenho cuidado. Por exemplo, se eu vejo uma cobra venenosa, ou sem veneno, porque eu não sei qual é venenosa ou qual não tem veneno, então eu tenho uma precaução, eu tenho um cuidado de não me aproximar desse animal, mas eu não tenho medo dele. Por exemplo, eu não tenho medo de leão, mas eu tenho precaução, cuidado de não se aproximar desse animal selvagem. Por quê? Porque ele pode me causar dano. E eu tenho observado que medo tem trazido muitos problemas para muitas pessoas e para muitos crentes. E nós precisamos ser livres dessa coisa de medo. Nós passamos a nossa vida toda com essa mensagem. Se você fizer, você vai apanhar. Quem já passou por isso? Se você fizer, você vai se dar mal. Trazia medo e um monte de coisas. E aí eu tenho aprendido que a gente tem que viver livre do medo. Livre desse sentimento, porque medo medo é uma impressão que vem na nossa vida e leva a gente a ter um tipo de reação. E muitas delas reações que são prejudiciais à nossa própria vida. Então eu quero falar sobre isso hoje. Mas eu quero começar rapidinho, mostrar para você aonde iniciou tudo isso. Sabe, irmão, tudo que nós vemos aqui não é iniciado aqui, é iniciado no céu, é iniciado com Deus, é iniciado no mundo espiritual. Então você tem que ser bom de Bíblia agora. Se não for bom de Bíblia, não abra. Fica quietinho, ouça, porque senão você perde até aquilo que vai se falar. Vamos ler Ezequiel capítulo 28? A hora que eu começar a ler, se você não encontrou, tiver perdido, você para, amém? Ezequiel 28, 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferido da medida cheia de sabedoria, perfeito e formosura. Estava no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônio, topázio, diamante, turquesa, onix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro, obra dos teus tambores e dos teus pífaros, e estava em ti no dia em que foste criado, formado e preparado. Tu era querubins ungido para proteger, e estabeleci no monte santo
de Deus estava no meio das pedras enfogueadas. Perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que foste criado, até que se achou em ti iniquidade. De quem está falando? De quem está se referindo essa passagem? Lúcifer. Quem era Lúcifer? Um anjo, criado por Deus. Este anjo, quem já estudou, quem não estudou, ou quem lê a Bíblia, sabe que ele foi feito como os demais anjos, porém, ele foi a ele conferido poderes, foi conferido a eles algumas diferenças do outro dos anjos, e Lúcifer, ele era um anjo a qual ele tinha a responsabilidade de, vamos dizer, como um coral, alguém que, um maestro a qual dirigia aqueles anjos a todos adorarem a Deus. Lúcifer era um anjo totalmente diferente, porque era aferido a ele, concedido a ele algumas posições. Vamos dizer assim que esse anjo ele era um pouco mais próximo do trono de Deus. Ele era mais próximo de Jesus. E a Bíblia diz que começa a nascer no coração deste anjo algumas coisas que nós precisamos observar. Deus, quando ele faz todas as criações, faz elas, os homens, faz os anjos e dá a esses anjos o livre-arbítrio. Não havia anjo no céu escravo, não há anjos no céu escravo. Eles tinham maneira de pensar, eles tinham a sua liberdade, porém tudo isso era condicionado no sentido de que Deus era Deus, Jesus era Jesus, e eles poderiam fazer coisas que não fugissem da lei moral de Deus. E a Bíblia diz que, quando você vai ler, você vê que esse anjo ele começa a ter alguns sentimentos no céu. E esses sentimentos vai levar ele a tomar algumas atitudes. Ele vai começar a influenciar os anjos e mostrar aos anjos que aquela adoração que era direcionada ao Cordeiro, que era direcionada a Deus, poderia então ser direcionada a outra pessoa. E quando isso começa, esse desejo começa a nascer no coração desse anjo, vai começar a acontecer problemas no caráter dele e nas atitudes deles. Abre a sua Bíblia comigo agora em Isaías capítulo 14. E o verso de número 12. A Bíblia diz, aonde estávamos lendo, que ele era perfeito, ele era tudo de bom, até que foi achado nele iniquidade. Até que foi achado nele algumas coisas que levou ele a perder a sua formosura. E Isaías capítulo 14, verso 12, a Bíblia diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e estabelecerei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, e da banda do quê? Dos lados do norte. O que começa a acontecer com esse anjo? Deus não fez trono para os anjos. Quem estava no trono era Deus. E o que começa a acontecer no coração de Lúcifer? Um desejo de ser como Deus. Ele diz em Isaías dizendo que ele começa a ter um desejo de estar acima de Deus. Ele começa a ter um desejo de estar acima da criação de Deus. E o pior, ele começa então a ter um desejo também de ter um trono. Ele vê que o Cordeiro tem um trono, que o Pai tem um trono, que o Espírito Santo está ali. E ele começa a ter um desejo de ter um trono. Mas olha aqui para mim, só existe trono aonde há reinado, e só existe trono para onde tem rei. E Lúcifer não foi criado para ser rei, criado para ser um anjo. E ele começa então a ter um desejo de estabelecer o seu reino. Ele começa a ter o desejo de estabelecer o seu trono. Ele começa a ter o desejo de estar sobre toda a criação.
E o pior, ele começa a ter o desejo de estar acima de Deus. Talvez ele reverenciava o Pai como Deus Todo-Poderoso. Mas ele começa a ver Jesus, ele começa a ver a adoração atribuída a ele, ele começa a ver a reverência atribuída a Jesus, e ele diz assim: espera um pouco, como Deus eu não posso ser Deus Pai, mas eu posso ser acima de Jesus? Então começa a nascer um sentimento no coração daquele anjo, e Deus sabe disso, e Jesus sabe disso. E eu fico pensando, por que Jesus não mandou um raio para matar Lúcifer e atrocidar ele? Porque se ele faz isso, então ele estava dizendo a todos os anjos que eles foram criados para ser obrigados a obedecê-lo. E Deus não criou ninguém para ser obrigado a obedecê-lo. Nós obedecemos a Deus com uma decisão que temos. Quem é obrigado aqui? Ninguém. E ele não formou os anjos e colocou ele na condição de obrigados a obedecê-lo. Eles não eram obrigados. No entanto, Lúcifer desejou ser maior que Deus, e ele começa a projetar isso. E ele começa então a conversar com os anjos. E a Bíblia diz que uma terça parte dos anjos aceitou aquilo como bom. Sabe, Lúcifer, eu estou entendendo. Sabe, eu concordo com você, Lúcifer. Por que só adoração? Pô, você também é um cara bom, você é um anjo formoso, você tem autoridade, você está no meio das pedras fogueadas, você está revestido de todos os diamantes, você também está cheio de honra. E a Bíblia diz que uma terça parte do céu, dos anjos, foi precipitado para a terra. E ouça, e aí então, ele não está mais no céu. A Bíblia diz que ele foi destituído, ele caiu, ele foi lançado, ele não está mais lá. E agora ele começa a observar com essa terça parte dos anjos que eles perderam um lugar bom. Eles começam agora a ver que eles perderam a companhia de Deus, que eles saíram agora da presença da luz e estão nas trevas. Agora se tornaram opositores, agora se tornaram elementos que nós chamamos como demônios, como anjos caídos, que agora atormentam e tentam seduzir a humanidade para levá-las à prisão e ao cativeiro. E então agora, Deus ele começa a fazer um projeto. E ele começa a construir a terra, construir o céu, ele começa agora a construir tudo que nós estamos vendo por aqui, mas no meio da criação, ele começa a construir um homem. Porque até agora os anjos, eles sabiam que Deus fazia tudo pelo poder da palavra. Mas agora, Lúcifer vê que, glória a Deus, irmão, que Deus desce de lá e começa com as suas mãos a plasmar alguém. Ele começa a ver que Deus está fazendo algo que então nunca tinha feito. E o Lúcifer fica observando. E a Bíblia diz que Lúcifer vê Deus fazendo um homem. E o homem foi tudo de bom, o homem que Deus criou foi tudo legal, foi tudo que Deus projetou, fez ele a imagem e a semelhança dele. Então agora Lúcifer, despido de tudo aquilo que tinha no céu, sem aquelas regalias que tinham lá, ele então começa agora a ver homem que Deus criou no jardim, tendo a mesma comunhão que ele tinha no céu. E ele vê agora esse homem recebendo a presença de Jesus. Ele vê agora este homem recebendo a comunhão, o carinho, o amor de Deus. E vamos lá. Quando a gente perde algo bom e a gente não sabia que era bom, a gente fica tão chateado, não é verdade? Sabe quando você perde uma namorada que era tudo de bom e você não sabia? Aí você fala, caramba, perdi a namorada que era tudo de bom. E eu não sabia. Deixa eu fazer uma confissão para você. Quando eu era rapazinho, minha esposa não vai ficar brava porque eu era rapazinho. Eu era adolescente ainda, acho que começando a ser jovem. Tinha uma jovem que chamava Wanda na nossa cidade, na minha vila. E era uma menina tudo de bom. E ela tinha um namorado que era tudo de ruim. E um dia eu olhei aquela menina e falei, cara, esse cara tem tudo de bom e não sabe que é tudo de bom. Então quando você tem algo que é tudo de bom e você não sabe que é tudo de bom,
Então você pode perder. E ele perdeu para mim. Perdeu a namorada para mim. Eu peguei tudo de bom para mim. E eu namorei a Wanda há um tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque depois esse rapaz virou o pior inimigo meu. Aí eu disse para ele, não. Era tudo de bom, estava na tua mão. Você não deu valor, você não cuidou. Você perdeu tudo de bom para alguém que deu valor e cuidou. Você conhece aquele ditado? Homem feio, às vezes, namora uma moça bonita. Aí você fala, mas por que esse cara consegue tão feio namorar uma moça tão bonita? É o poder da palavra. Mulher gosta de gente que elogia. Então acontece. E aí então Lúcifer tinha perdido tudo de bom, porque não valorizou o que era de bom, quis ser maior do que Deus. Agora ver o homem tendo o carinho de Deus, a companhia de Deus, o afeto de Deus, a amizade de Deus, o amor de Deus, e ele começa a olhar, eu tinha tudo isso e perdi, mas eu vou estragar isso. Eu vou então fazer alguma coisa. E eu fico observando. Seu irmão, o diabo não tem pressa. O diabo nunca tem pressa. Sabe que ele é eterno? Ele não tem pressa, irmão. Ele trabalha devagar. Porque ele sabe que a nossa caminhada não é um dia. Eu não acho que Jesus vai vir amanhã, não. Com essa quantidade de japoneses que vai tudo para o inferno, do jeito que está aí, eu acho que a gente vai ter que trabalhar um bocadinho, querido. Eu quero ir para o céu rápido. Você quer ir para o céu? Mas eu não quero morrer. Você quer que ele venha? Então vamos trabalhar. Vamos evangelizar. Vamos pregar. Vamos levar a gente aos pés de Jesus. Porque aí então ele vem rápido, amém? Porque se Jesus voltar hoje, quem da sua família vai ficar? Armando. Você quer que ele volte? Talvez pai de muitas pessoas aqui vão para o inferno. Mães, irmãos. Então a igreja tem que parar de ficar falando, Jesus volte. E ir atrás das ovelhas perdidas. Lúcifer perde, mas agora ele se torna opositor. A gente diz que é inimigo de Deus, mas Deus não tem inimigo porque ele é soberano, é criador. Ele é eterno, é poderoso. E ele criou todas as coisas. Lúcifer se tornou um opositor nosso. O inimigo nosso, e nós temos que vencê-lo pelo poder do nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele estava no Éden. Deus faz o Éden, o jardim, põe o homem, põe a mulher, põe-os para trabalhar, e ali se torna uma igreja pura e santa, uma igreja linda, que não precisava então o homem e a mulher orar e pedir a presença de Deus, porque ele vinha nas viradas da tarde, dos dias, estava ali com os homens. Havia comunhão, e Lúcifer está ali, trabalhando, tentando estragar, não os planos de Deus, mas estragar a vida da humanidade. Olha só comigo, Gênesis, capítulo 3, impossível que, e versículo de número 5, aleluia, glória a Deus, porque Deus sabe, 3:5 de Gênesis, no dia em que dele comeres, abrirão os teus olhos e vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Irmãos, Lúcifer não dá nada. Dizem que quando o diabo dá alguma coisa, ele, com a mão direita, com a esquerda, ele está esperando para tirar. E ele vem agora trazer uma tentação no terreno físico, no jardim do Éden, e ele não podia tentar uma pessoa com aquilo que ele não tinha. Ele vai tentar aquela pessoa com o desejo que ele tinha, que era qual? De ser como Deus, de viver como Deus, de ter um trono acima de Deus. E ele vem para Eva e diz, Eva, Deus disse para não comer, mas olha, eu digo, pode comer, porque se você come, você vai se tornar uma deusa. Você vai se tornar como Deus, sabendo o bem e o mal. E a Bíblia diz que Eva se encantou com essa oferta e rejeitou, talvez, alguns anos de presença de Deus para comer uma fruta.
que trouxe uma rebelião e uma rebeldia, uma rebelião e um problema terrível na sua vida. E a Bíblia nos mostra que quando ela come, então ela aceita a proposta. Você vai ser como Deus. A Bíblia diz que ali abre os seus olhos e ela começa a observar coisas que então existiam, mas ela não via, porque ela estava coberta de glória. Então, quando ela aceita a proposta do diabo, vai começar a haver agora, nessa mulher, nesse homem, alguns sentimentos, ou um sentimento que nós chamamos de medo. Porque medo nada mais é do que uma transgressão de uma lei. Todas as vezes que você transgride uma lei, você tem um sentimento de medo. Você está numa pista que está escrito 40, você está 70, você está indo, você tem um sentimento de que vai ter um policial lá na esquina para punir você. Então, começa agora a existir nessa mulher sentimentos de medo, sentimentos que outrora não existiam. Aí no seu texto, capítulo 3, versículo de número 8 a 10, diz assim: E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim. Completa comigo. O que diz aí? Versículo 10, irmãos. Ouvi a tua voz soar. E o quê? Temi porque estava nu e me escondi. E Deus disse: quem te mostrou que eu estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Então, quando Adão peca, não foi quando Eva pecou, foi quando a fruta foi trazida e Adão ele concordou em pecar junto com a mulher. A Bíblia diz que Deus ele vai então começar a procurar os homens. E a Bíblia diz que o primeiro sentimento que vem após o pecado é um sentimento de medo. Adão disse assim: olha, ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Então, quando você vai ler a Bíblia, começa aqui então a palavra medo a estar no meio dos homens, no meio das pessoas. E esse sentimento, quando você faz alguma coisa errada, qual que é o sentimento primário que vem? Vou esconder isso. Não é, irmãos? Ou não é? Não é? Sentimento de medo. Eu sei que você não faz porque você é crente, mas vem. Sentimento de esconder. Esses dias eu estava trabalhando e tem um botão que quando a pisca, diz que é para você apertar. Então o rapaz falou para mim: toda vez que esse botão aqui apertar, ficar piscando, você aperta porque é para a peça vir. Tranquilo. Eu não trabalho ali, eu só faço cotai. Naquele dia, eu olho. O que está piscando, irmãos? O que estava piscando? O botãozinho verde. O que era para mim fazer, irmão? E estou trabalhando. Daqui a pouco eu escutei um grito. Quem apertou o botão em japonês? Falei: ixi, alguma coisa errada. O que eu fiz? Continuei. Como deve ter um espírito que apertou, não sei. O japonês chegou perto de mim: quem apertou? Aquela cara de que não sabe. Sei não, estou aqui na minha. Acho que foi japonês, acho que sei lá. Por quê? Vem um sentimento que quando a gente erra, a gente tem que esconder. Vem um sentimento de medo, a gente foge da responsabilidade de dizer: eu apertei porque me disseram que quando pisca tem que apertar. Agora, se você tacar a mão lá no negócio, o problema é seu. Não é isso que eu tinha que fazer? Mas o sentimento de medo. Aí o japonês chega desse tamanho. Quem apertou? Eu falei: só tem eu aqui, só pode ter sido eu. Tem mais alguém? Daredemo inai, deixou? Watashi daqui, deixou? Story daqui, deixou? Deixou?
Só pode ser eu que está, o que você está perguntando que apertou. Então, quando a gente erra, transgride, sentimos medo e começamos a tentar nos esconder. E Adão tentou se esconder-se de Deus. Como assim? Eu posso me esconder do eterno. Eu posso me esconder daquele que me fez. Eu posso esconder-me do Criador. Eu posso esconder-me do Excelsior. Eu posso esconder daquele que vê todas as coisas. Não é esse sentimento que vem sobre a gente até hoje. É por isso que nós temos que ser libertos deste medo. Por quê? Quando a gente erra, a gente não quer que ninguém saiba que a gente errou. E quando Eva aceita isso, ela começa a ter sentimentos que estava exatamente em Lúcia. Então aí começa a existir. Começa a existir agora a brincadeira esconde-esconde. Quem brincou de esconde-esconde? Né? Esconde. Onde estou? Onde estou? Onde estou? Né? Começa ali então a acontecer que quando a gente erra ou faz alguma coisa errada, o que a gente mais quer é que ninguém saiba. E o medo agora começou a operar na humanidade. E para algumas pessoas o medo se tornou tão grande que as conduz, as induz a fazer coisas que não devem. Por isso que nós temos que ser libertos disso. Porque quando eu não faço algo para Deus, porque eu tenho medo, esse medo não provém de Deus. Isso provém do diabo. Então, tem alguns sentimentos. Por exemplo, quando você tem medo de algo, quando você está dormindo e você tem um sonho e você sente medo, o que você faz? Se cobre. Não é assim? Tem alguns que chegam a entrar embaixo da cama. Tem gente que tem medo, ele faz o quê? O que diz isso aqui? O que diz isso aqui? Corre. Isso aqui em português, ó. Corre, vaza, sai correndo. Então, tem pessoas que quando sentem medo, gritam, fogem, se escondem. Tem pessoas que se fecham, ela se isola. Mas isso, é verdade, é um sentimento que está dentro dela, sentimento de medo. Pessoas fechadas, pessoas que elas são introvertidas, elas são para dentro, elas são escondidas em si próprias. Tem pessoas hoje se matando, assim, por medo. Pessoas se suicidando, porque estão com medo da vida. Estão com medo de viver, estão com medo de encarar os erros, estão com medo de encarar a falência. Japoneses no Japão se matam quando falem. Não querem encarar a sociedade como um homem que não deu certo nos negócios. Pessoas com medo de engordar. Deixa eu fazer uma pergunta. Adianta você ter medo de engordar? Isso vai impedir que você engorde? Estou com medo de ficar gorda. Estou com medo de ficar velho. Isso vai impedir? Impede? Estou com medo de morrer. Isso vai impedir você de morrer? Vai evitar a sua morte? Tem gente, irmão, que está com medo do medo. Eu já estou com medo do medo. Tem gente nesse momento que estão vindo para o Brasil, para o Japão, com medo das tragédias que estão profetizando no Brasil. Isso vai resolver? Se no Brasil vai acontecer tragédia, imagina aqui, que já está acontecendo há muitos anos. Pessoas com medo de ter filhos. Eu conheço um casal que hoje reclamam, crentes reclamam, pastor, eu podia ter filhos.
Mas o meu pai morreu, a minha mãe morreu com 30 anos. Meu pai morreu com 35. Então, eu vivi minha vida achando que se eu vivesse até os 40, eu estava no lucro. Fazer filho para quê? Me fizeram, eu fiquei jogado no mundo. Se eu vou morrer com 30 anos, vai dar para cuidar do meu filho, então não vamos ter filho. Hoje tem 50 anos, a mulher já não está mais produtiva, não dá mais. E eles falam, puxa, eu podia ter um filho. Mas por que você não teve? Porque eu tinha um sentimento de medo. E esse sentimento de medo fez com que eu tivesse um filho. Agora nós estamos vivendo a síndrome do medo, síndrome do pânico. Porque o diabo conseguiu colocar na humanidade esse sentimento maligno e maléfico que vem através de uma transgressão, de uma ordem, de uma lei ou de algo que foi estabelecido. Ele transgrediu a lei de Deus quando ele desejou ser mais que Deus. A Bíblia diz que Deus não dá a glória dele a ninguém. A glória que é devida a Deus é devida a Deus. Lúcifer tinha sua glória, mas a glória ele tinha que permanecer onde estava. Então agora ele vem e ele lança esse pecado na humanidade e corrói a humanidade. Aí Deus olha para Adão e Eva e diz assim, no jeito que está não dá para vocês continuarem no Éden. Eu vou ter que expulsar vocês daqui. E a Bíblia diz que Deus expulsou eles e proibiu-os de entrar novamente, colocando anjos na porta. Mas antes de despedi-los, Deus vai trazer a libertação para eles e para nós hoje. Quando você lê a Bíblia um pouquinho ali, capítulo 3, alguns versículos, você vai ver que Deus vai fazer uma roupa para esse homem. Até então, Adão não tinha roupa. Mas a Bíblia diz que quando ele peca, a Bíblia diz que ele olhou e disse assim, eu estou nu e tive medo, tive vergonha de me expor. Olha que situação. Então o que acontecia com ele se ele não tinha roupa? Ele estava vestido de uma glória de Deus, que impossibilitava ele de ver aquilo como algo vergonhoso. Por exemplo, se eu tirar a roupa aqui e sair pelado aqui, vai ser a minha sentença de morte. Vai ser um suicídio. Você amanhã falando, olha, eu não queria falar, mas o meu pastor enlouqueceu, tirou a roupa, saiu pelado. Olha, é um homem feio pelado, hein? De roupa já é feio. Pelado, Deus me livre. Ele estava ali, ele não via aquilo como algo feio. Vestido de glória, santidade na vida dele. Uma mulher pelada aí, se for bonita, alguns homens olham. Mas se for feia também ao olho do homem, o cara fala, vixe, manda prender. Mulher leva algumas vantagens para os homens. Mas eu duvido que alguma mulher vá olhar alguns homens pelados aí. Ela vai falar, meu Deus, cruz credo, tira esse fantasma. Querido, aconteceu isso, ele começa a ver coisas que sempre andou com ele. Ele começa a ver imperfeição no seu corpo, na sua vida. E eu quero hoje dizer o seguinte, que Deus ali, ele vai fazer o primeiro sacrifício. A Bíblia diz que Deus pega algumas ovelhas e dessas ovelhas tira a lã, tira o couro, tira a lã e faz veste para Adão. Eu fiquei pensando nisso, cara. Deus matou um animal lá. Agora imagina você vendo algo que você nunca tinha visto. Eu vou falar algo que você talvez nunca viu. Coisas que eu vi e não aguentei. Eu trabalhava no Brasil em alguma época e fazia manutenção em ar-condicionados. E um dia nós recebemos uma ocorrência de um ar-condicionado no Hospital Municipal de Londrina, evangélico, não sei. Então foi eu e mais um, que éramos a equipe responsável naquele dia para qualquer emergência. Pegamos a nossa mala de ferramenta, entramos no carro da empresa e fomos para o hospital, como qualquer trabalho. Aí chegando lá, fomos avisados que estava sendo feita uma cirurgia, uma operação, muito problemática, era um câncer que estava sendo retirado, e a sala estava aquecendo e ela precisava voltar no nível de temperatura urgente. É com nós mesmos. Colocamos as roupas especial, fizemos lá uns negócios para tirar os vermes, que os médicos fizeram, nas ferramentas de nós, e vamos lá.
Mas quando a gente foi entrar, o médico disse assim, mas olha, por favor, só faça o serviço de vocês, não deixe cair ferramenta nenhuma, porque está fazendo a operação, e por gentileza, não olhem o que estão fazendo. Ah, moleza, machão como sempre. O médico vê o que está acontecendo. Leva ele para... Está passando mal. Aí o médico falou, eu falei para vocês não olharem. Não é, eu não olhei não, mas eu estou com vontade. É ele que olhou. Não olhem, que não é para vocês olharem. O que eu vi, irmão? O que você acha que eu vi? Coisa que habitualmente você não vê. Eu vi um cadáver, um corpo na cama, daqui até aqui aberto, as costelas, tudo aberto, anzóis aqui, linha segurando aberto, e eu vi toda a parte interna de um corpo, e sangue, e o médico com um bisturi tirando pedaços, jogando num balde. Quando eu vi aquilo que eu nunca vi, e não tenho estômago para ver, ou não tinha coragem para ver, talvez não tenha ainda, passei mal. Então, o que está acontecendo aqui? Começa a existir algo que o homem não estava habitualmente a ver. Adão vê então, e Eva vê, o primeiro cordeiro a ser sacrificado. Começa a ver sangue. Começa a ver um animal inocente que foi imolado, para que da pele pudesse ele ter uma roupa. Ele começa a ver que alguém inocente pagou o preço do pecado e transgressão dele. Então Deus está falando que pelo sangue daquele animal foi impedido que a morte acontecesse, porque a Bíblia diz que quando ele pecou, ele morreu, mas ele continuou vivo. Então, continuou vivo porque a morte foi transferida por alguém inocente. E quando você lê a Bíblia e Apocalipse, você vai ver que tudo isso está apontando para Jesus na cruz. O cordeiro mudo, que morreria, que morreu em prol do nosso pecado, para trazer a nós salvação, para trazer para nós libertação, para trazer para nós libertação de todo medo. Tem um canto que a gente vai cantar aí, que eu não sei qual é, mas eu sei que tem. É assim, ele diz que a gente... livres do medo, né? Livres do medo, é uma coisa assim. Tem aí um hino, não tem? Eu já ouvi vocês cantando esses dias aí. Livres do medo. Tem aí, vocês são músicos. Até o Armando pegou o tom aqui, mas tem. Então Jesus libertou para salvar a gente disso. Porque o medo não pode conduzir a gente. O sentimento de medo não pode mandar a gente. O sentimento de medo não pode prender a gente. Porque Jesus morreu para libertar-nos da síndrome de Satanás, desse pecado, dessa mancha. E ele está furioso, queridos. Por quê? Porque a igreja é livre disso. O povo de Deus é livre disso. Mas ele não. Ele continua lá. Você sabe por que o diabo não se arrepende? Quem sabe por que o diabo não se arrepende? Você sabe por que não se arrepende, irmão? Porque não tem salvação para ele. Vai se arrepender como? Mesmo que se arrependa, já foi sentenciado. E quando ele olha, porque o preço da salvação é morte, é sangue. É por isso que Jesus teve que se fazer homem, porque espírito não sangra. Pega um anjo, tenta sangrar um anjo para você ver. Ele é espírito. Jesus não podia vir como espírito, como anjo. Ele seria um invasor na terra dos homens. Isso aqui pertence aos homens. Então a Bíblia diz que ele se fez homem e habitou entre nós. E na cruz ele sangrou. Então não tem ninguém para sangrar para o diabo.
Anjo nenhum vai sangrar por ele, porque não tem sangue. Então ele está condenado eternamente. Mas nós não. Nós podemos aceitar a Cristo. E através da confissão do nome de Jesus Cristo, ser livres e libertos pelo sangue do Cordeiro Jesus. Lá no Éden, um animal foi morto, imolado para fazer uma roupa. Jesus agora é imolado para trocar as nossas vestes. Tira as vestes do pecado e coloca as vestes novas, vestes brancas em nossas vidas. E a Bíblia diz assim que mesmo que o nosso pecado seja vermelho como a escarlata, ou vermelho como a camerzim, Ele pode deixar isso branco como a neve. Querido, nós temos visto atrocidade no meio do povo de Deus, por causa do medo. Pessoas com problemas na alma, se achando feia, gorda, magra, esquelética, narizuda, pesuda, deduda, sei lá o quê, por causa do medo. Pessoas gastando o que elas têm e o que poderia ofertar na casa de Deus, com estética, porque se acha horrível. Medo de não ser aceita pelas pessoas. Eu tinha muito problema com a minha calvície. No Japão, pouco careca tem, tudo cabeludo. E o problema na minha alma, careca. Deus precisou me libertar deste medo, irmão. Eu não tinha medo de ficar careca. Fiquei. O que tem prendido você? O medo não pode prender você, porque você é um homem e uma mulher feito por Deus para ser livre e gozar uma vida de homens e mulheres livres no nome de Jesus Cristo. Agora temos que entender, nós temos que ter cuidado. Você trabalha num lugar perigoso, tem uma serra rodando, se você pôr a mão lá, o que vai acontecer? Vai cortar a sua mão. Você tem medo de cortar a sua mão? Não, você tem cuidado. Você sai daqui e vê um pitbull latino, querendo morder você, atacar você. Você tem que ter medo? Adianta ter medo diante de um animal feroz? Não. Você pode ter cuidado, subir numa árvore, correr bastante, se proteger, pegar um pau, sei lá o quê. Deus veio para tirar o medo da nossa vida. O diabo veio implantar essa era do medo. E Jesus veio libertar a igreja de todo medo. Tem gente com medo que o dinheiro não vai dar para passar o mês. Tem gente com medo que não vai dar para pagar o aluguel esse mês. E o medo começa a conduzir a gente. Vou trabalhar mais, desangueou, porque o medo. Eu quero convidar você hoje para a gente orar. Nós vamos cantar isso, vivendo livre do medo. Enquanto nós cantamos, nós vamos orar, porque nós temos que ser libertos disso. Livres. O Japão trouxe e traz muito medo para as pessoas. Nós estamos numa sociedade que está com medo de como vai ser os seus filhos, porque elas sabem que os filhos não são japoneses nem brasileiros. Tem pessoas com medo de voltar para o Brasil, porque não sabem como vão ser aceitos, ou se serão aceitos nas sociedades, com certeza sim, mas na área de trabalho não. Pessoas se sentindo velhas demais e não vão ser aceitas mais na mão de obra japonesa. E isso tem mexido com as pessoas. Talvez o errado não é nem sentir o medo. Talvez o mais errado é deixar com que o medo te conduza. Você quer ver? Olha aqui para mim. Gente com medo. E esse medo levou a perder a esperança, porque acha que não vai casar mais. Acha que já está velho para o casamento. E nós não podemos ser conduzidos por isso. Temos que ser conduzidos pelo Espírito Santo. Mas como ser conduzido pelo Espírito Santo se a nossa vida está sendo conduzida por sentimentos ou reações que vêm através do medo? Jesus morre para libertar a igreja de todo medo. Pessoas com medo no casamento, incertas se esse casamento vai durar ou não. E Jesus quer que a gente venha até Ele, para a gente colocar isso diante dEle. Pessoas que nos procuram com medo de maldições.
Falaram que o avião vai cair, eu vou, não vou. Pessoas que acham que homens têm poder para decidir o futuro de uma pessoa. Pastores achando que têm o poder de conduzir, manipular pessoas, induzir, seduzir pessoas. Igrejas se achando que podem ser melhor que outras, se esquecendo que Cristo é a cabeça e nós simplesmente fazemos parte desse corpo. Pessoas com medo, sendo conduzidas pelo medo, direcionadas pelo medo. Nós temos que pôr isso por terra e dizer: Deus, queremos ser dirigidos pelo Teu Espírito, queremos ser dirigidos pela Tua Palavra, Senhor. Pessoas com medo de se vão conseguir o trabalho ou não, de se vão conseguir se manter ou não. Pessoas com medo se vão conseguir voltar para a pátria amada ou não. Pessoas com medo se vão pegar uma enfermidade, um câncer ou não. Pessoas com medo se vão ficar cegas ou não. Isso começa a induzir, conduzir, manipular, direcionar, a ponto de se tornar um Deus nas nossas vidas. E Deus não quer dar esse lugar que é dele, que é devido a ele.